Chama o SAMU para o BAP. Pedrinho cansou, levou a torcida à loucura. Falou do presidente do Flamengo, explodiu a torcida do Vasco. Informações sobre mercado da bola, foi tudo revelado. Brian Rodrigues, Yeboah, Diego Carlos e muito mais. Tia Leila a caminho, está no caminho do Cruz Maltino e a gente vai falar bastante sobre Vasco nesse vídeo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar por dentro de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade e na moral, o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, faz com que a plataforma entenda que o nome Vasco é relevante e sobe a marca Vasco nos top trends da plataforma. É muito benéfico o seu like e, claro, tá liberado. Acabo de liberar o botãozinho inscreva-se aqui embaixo. Corre ali embaixo e se inscreva agora no canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao seu novo canal de notícias do Cruz Maltino. Todos os dias, 5 vezes por dia, estaremos nos encontrando aqui. Então seja bem-vindo e se inscreva ali embaixo, porque eu acabo de liberar o botãozinho para você fazer parte da nossa família. E claro, todos os nossos inscritos aqui mandam ali nos comentários o nome e a cidade de onde você está falando, porque no próximo vídeo eu trago, obviamente, o abraço da galera. No vídeo passado, quero mandar aqui o Manuel de Cataguases, Minas Gerais, um forte abraço também para o meu amigo Tadeu de Itaperuna. Quero falar também com Paulo de Ipu, Ceará, o Erley de Serra, no Espírito Santo, o Vitor Araújo de Jaraguá, em Goiás, e o José Augusto de São Luís do Maranhão. Um forte abraço para vocês, muito obrigado pela participação. E vamos ao que interessa, as informações importantes do Legítimo Clube do Povo, do Gigante da Colina, nessa terça-feira. E olha só, hein, o presidente Pedrinho falou e levou a torcida do Vasco à loucura. É exatamente o perfil que o torcedor aguarda do presidente. Baixou o Eurico Miranda ali no Pedrinho e colocou o BAP entre a parede. Chama o SAMU para o BAP, deve estar louco da cabeça. E vamos falar também muito sobre todas as falas do presidente aqui, mas antes, falando sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? Leila Pereira no caminho do Vasco, hein? Ela tá a caminho já das quartas de finais ali da competição e também tá a caminho de São Januário. Como? O Vasco vai enfrentar o Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 no próximo dia 26. E agora também está no caminho do Vasco. O Vasco vai precisar aí, talvez, dependendo da partida entre Palmeiras e Santos, passar pelo Palmeiras para ficar na final e garantir a sua vaga na Libertadores da América, se caso passar do Vitória. O chaveamento ficou muito interessante, na minha opinião. Do Vasco ficou um lado Palmeiras e Santos contra Vasco e Vitória. Do outro, Cruzeiro Atlético contra Inter e Grêmio. E o Vasco decide, né, ali o primeiro jogo em casa e o segundo vai estar no Barradão enfrentando o Vitória. Na minha opinião, tá? Muito acessível o Vitória. Muito acessível, dá pro Vasco se classificar, tem que ter pés no chão. Vitória tá jogando bem também, tá? Mas em relação ao investimento, em relação à montagem de elenco, o Vasco tá muito superior ao do Vitória, principalmente nessa janela de transferência que a gente vai falar já já dos reforços. E a gente obviamente observa, né, todas as movimentações na Copa do Brasil, em que o Santos decide na Vila Belmiro contra o Palmeiras. Obviamente eu vou torcer para o Santos passar porque é um adversário mais fácil. O Palmeiras já é um adversário extremamente difícil. Enfim, vamos estar de olho aí nas movimentações da Copa do Brasil e eu quero saber o que você achou do Vitória. Você realmente acha que é difícil ou tá mais fácil? Para mim foi bem mais tranquilo do que Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro e Palmeiras, tá? Bem mais tranquilo. Acho que o Santos e o Vitória ali, eu preferiria o Santos, mas eu acho que tá de bom tamanho aí esse sorteio da Copa do Brasil. E você também gostou? Vai lá nos comentários. E falando sobre sorteio da Copa do Brasil, vamos falar sobre presidente Pedrinho. O Pedrinho invocou o Eurico e jogou a torcida do Vasco ao delírio. Falou do BAP e olha só, hein? Chama o SAMU, rapaz, porque o Pedrinho também falou
da venda da SAF do Vasco pode acontecer antes do final do ano, a qualquer momento. Os percursos estão sendo vencidos e aí o BAP vai enlouquecer, né, galera? Se a venda do Vasco acontecer, vai enlouquecer. E eu quero falar exatamente sobre esses pontos. O presidente Pedrinho foi falar do BAP e avisou, né, que o BAP tem que tomar conta do clube dele, que ele entra em contradição em tudo que fala. E outra coisa também, o Pedrinho falou que acha que o BAP é vascaíno. Rapaz do céu. Corre lá, liga pro médico. Alguém tem que fazer uma visita pro BAP agora essa tarde, que ele deve estar louco da cabeça depois da declaração do presidente Pedrinho, principalmente com a confirmação da venda da SAF pro grupo do Marcos Lamáquia e depois da declaração, né? E eu costumo falar, o BAP ou ele pode ser vascaíno ou pode ser tricolor, porque o que o Fluminense usufrui do Maracanã nas custas do Flamengo é loucura, né? O Flamengo mantém o Fluminense lá no Maracanã. Então, vamos observar aí, porque daqui a pouco podemos ter mais declarações, respostas e não respostas no futebol brasileiro agitado. E parabéns, Pedrinho, pelo posicionamento. Falando do Pedrinho, ele fala também sobre reforços. Primeiro ponto, Brian Rodrigues. Quero falar aqui sobre o Brian Rodrigues. O presidente Pedrinho deixou explícito, né, que o jogador tá na mesa de negociação, né, tá ali entre os interessados do Vasco, mas a pedida do América do México afastou um pouco o jogador tanto dos valores que estavam sendo pensados pelo atleta, né, da contratação do Vasco para com o atleta, também da relação com a justiça, né? Parece que o Brian Rodrigues ultrapassa um valor ali que a justiça aceitaria nas negociações. Não sei como que a gente pode fazer, como o Vasco pode fazer para ultrapassar, né, esse limite. Enfim, tomara que consiga, né? O Brian Rodrigues é um grande jogador, segue aí na mira do Vasco e que, se tudo der certo, o Brian Rodrigues vista a camisa do Vasco no final dessa janela de transferências. Mas tá difícil, a pedida foi alta e afastou um pouco aí essa negociação. Se transformou a negociação em mais difícil. Falando nisso, o Yeboah, né, jogador que subiu da segunda divisão para a primeira lá na Itália, né, no Venezia, é um jogador equatoriano, também joga ali entre um meia atacante barra ponta, bom jogador, né, tava na Copa do Mundo, enfim, e é uma alternativa caso o Brian Rodrigues não dê certo, né? O Vasco está muito ativo no mercado. O presidente Pedrinho também confirmou as negociações pelo Yeboah. Foi lá primeiro, depois voltou e agora pode retornar à tona essas negociações pelo meia equatoriano. Falando também sobre zaga, confirmou Diego Carlos, né? Sim, o Vasco negocia com Diego Carlos e aguarda nesse momento, né, ali a definição com o Fenerbahçe. A situação do Diego Carlos não é muito simples, mas o Pedrinho confirma a negociação. Outro jogador que também está confirmado é Pablo Solari, jogador que pertence ao Spartak Moscou, tem contrato lá até junho de 2029, é jovem, ex-River Plate, muito bom jogador, por sinal, o argentino Pablo Solari, e a gente sabe muito bem que trata-se também de uma negociação que envolverá cifras altas, tá? É um ponta que também joga pela esquerda e pela direita, muito veloz, muito rápido, driblador, e pode pintar no Vasco caso também as negociações anteriores, vamos dizer assim, as atuais não derem certo, e o jogador pode ser uma alternativa também no mercado agora, já que o Vasco negocia também com esse atleta, tá? As movimentações de mercado acontecendo, o Vasco 2.0, Pedrinho, enfim, falou sobre vários aspectos e eu quero falar exatamente sobre um importante que eu quero saber a sua opinião. Ao ser perguntado sobre as quartas de finais da Copa do Brasil, se o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã ou em São Januário, o Pedrinho falou que hoje está mais preocupado com a questão desportiva, né, de dentro de campo, do que propriamente renda. Né? O Maracanã, obviamente, dá mais renda. E que essa decisão sobre Maracanã e sobre São Januário, porque na visão dele, tanto o Maracanã quanto São Januário traz esse retorno desportivo, vai percorrer pelo departamento de futebol, pela comissão técnica, essa escolha, porque a ideia é ser um ponto desportivo dentro de campo. Então a gente está de olho, né, nessas movimentações, porque podem ser benéficas ao Vasco,
diante de um cenário, né, em que o Vasco pode jogar para o Maracanã e também foi considerado pelo presidente Pedrinho, né, 60, 70 mil vozes, a quantidade de pessoas transforma o Maracanã em um ambiente muito interessante e, claro, São Januário também, né, o Caldeirão, enfim. Quero saber a sua opinião, o Pedrinho ainda não decidiu e vai passar por avaliação na comissão técnica, nos jogadores e todos que analisarem ali esse aspecto. Quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Rapaz, hoje o dia foi muito agitado e vale lembrar que daqui a pouco a gente volta ao vivo, né? Às 7h30 da noite a gente vai estar ao vivo aqui no canal e eu aguardo vocês. Então você que não está com a gente, vem com a gente para você ser avisado, notificado sobre a nossa live e daqui a pouco eu volto com muito mais informações no nosso super bate-papo. Um forte abraço, saudações vascaínas, até daqui a pouquinho.